Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, com certeza nós, através do Teu Espírito Santo, podemos reconhecer o quão falho nós somos, ó Pai. Quanto nós precisamos, Senhor, do Teu sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma a cada dia em cristãos melhores, Senhor, para Te servir, ó Deus. E é por isso, Pai, que nesta noite estamos aqui, confiando no Teu sangue, Pai, confiando que o Senhor tem recebido os nossos louvores, não pela nossa própria justiça, meu Deus, porque não temos nenhuma, mas a Tua justiça em nós, ó Pai, o perdão, meu Deus, que cremos que o Senhor nos dá a cada momento, ó Pai. Nos ajuda nesse momento em que iremos refletir na Tua palavra. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, traga o Teu Espírito Santo em cada coração, para que possamos receber a Tua palavra como uma revelação espiritual, Senhor. Tudo entregamos nas Tuas santas mãos e confiamos em Ti, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo Te pedimos estas bênçãos para a Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Com certeza, a graça de Deus se manifesta em nossa vida. Não simplesmente pelo fato de nós estarmos respirando fisicamente, mas pelo fato de estarmos aqui, adorando a Deus através da Sua palavra, quando muitos estão mortos espiritualmente, sem vida, nós aqui estamos com a vida que Deus tem nos dado para permanecer vivo na Sua presença. Então, esta certeza nós podemos ter, que a graça de Deus, ela se manifesta a cada um de nós. Então, vamos nos colocar de pé. Não precisa eu apresentar mais a minha esposa, né? Acho que os irmãos já estão conhecendo bem ela, né? Que Deus abençoe a todos também que nos visitam. Não sei se há algum visitante, acho que já todos são de casa, né? A irmã aqui, né? Como é o nome da irmã? Cleide. Então, eu creio que essa igreja dá boas-vindas à irmã Cleide, não é? Nós sentimos alegre, irmã, com a sua presença aqui, viu? Deus abençoe a todos. Eu também me sinto alegre como visitante aqui. Sempre os irmãos têm recebido com muita alegria e é prazeroso estar com vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra. No livro de São Tiago, no capítulo 1. Após Hebreu, antes das epístolas de Pedro, fica o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, vamos ler o versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar, irmãos, num tema que eu creio de grande importância, e eu creio que Deus está trazendo para nós nessa noite, para que através da revelação espiritual, nós possamos dar passos seguros, nós possamos crer realmente, ou confessar realmente quem nós somos e o que cremos. E isto nós só podemos fazer conforme a revelação de Deus vai entrando em nosso coração. Quando Deus revela algo pelo Espírito em nosso coração, aquilo é algo tão firme
E diz a Bíblia que as portas do inferno não podem prevalecer contra aquilo. É algo que está guardado dentro de você e ninguém pode tirar aquilo, irmãos. Então, nós necessitamos a cada dia desse derramamento da revelação de Deus nas nossas vidas, para nós firmarmos e confirmarmos quem realmente nós somos aqui nessa terra. Porque cada homem deseja, ou cada mulher também deseja saber o que nós somos, o que estamos fazendo aqui. E só a palavra de Deus pode revelar isso aos nossos corações. Nenhuma coisa, nenhum livro, nenhum psicólogo, nada pode mostrar a você quem você é, senão o seu Criador, Deus. O Espírito Santo é quem mostra a você quem você é e qual é o seu papel aqui nesta terra. Porque nada diante de Deus é por acaso. Tudo tem um porém diante de Deus, e é isso que nós devemos encontrar para seguirmos o nosso caminho conforme a vontade de Deus perfeita. Então, aqui diz que segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Diz a palavra de Deus que passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que nós podemos contemplar com os nossos olhos naturais, irmãos, tudo que nós podemos contemplar com os nossos olhos espirituais, tudo que existe, tudo que é tangível, tudo que se pode ver ou se sentir, isto um dia foi gerado do que não era aparente. Ou seja, tudo que veio à existência foi gerado pela palavra de Deus. Deus gerou todo este universo, todas estas coisas, e antes que isso existisse, ele existia como palavra na mente de Deus. Deus, em sua forma primórdia, nós podemos usar até esse termo. Eu digo forma, mas na realidade ele era informe. Ele era um ser eterno, existente por si mesmo. Não tinha direita, não tinha esquerda, não tinha braço, perna, mão ou cabeça, não tinha forma. Muitas vezes os trinitarianos usam a escritura de Estevão, que viu o céu aberto e o Filho de um homem em pé à destra de Deus. Então, eles tomam a Deus como se Deus tivesse alguma forma, ou um braço direito, uma mão gigante, ou alguma coisa. Mas o profeta mostra para nós que a destra significa o poder. É por onde Deus trabalha, é o braço de força de Deus. Porque segundo a Escritura, diz aqui em Timóteo, no capítulo 1, no 1 Timóteo, no capítulo 6, diz assim: a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É claro, irmãos, que ninguém jamais viu a Deus, nem pode ver, porque Deus é invisível. Não existe forma, não existe aparência para Deus. Ele é o Elohim, o existente por si próprio. Mas ele querendo se revelar, querendo trazer as palavras que estavam em sua mente, querendo trazer para um plano tangível, para algo que a gente pudesse ver ou sentir, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então Deus começou a desenvolver o seu plano. Começou a desenvolver todas as coisas. Esse Deus inacessível, invisível, que enchia todas as coisas, que era o eterno, o qual nós jamais teremos a explicação destas coisas. Apenas devemos crer que Deus é existente por si próprio. Então ele querendo agora aparecer, a primeira coisa que ele gerou pela palavra falada
diz o profeta que Deus disse: haja luz. Então, aqui estava só os pensamentos de Deus. Um pensamento é invisível. Você não pode ver o que eu estou pensando. Mas quando eu falar o que está aqui, você vai perceber pelo seu sentido do ouvido. Isso vai tomar forma. Você sabe agora o que é isso. Mas enquanto está no meu pensamento, você não sabe nada. Assim era Deus e a sua palavra, como está escrito aqui no livro de São João, no capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, na mente de Deus, irmãos. Antes que uma palavra seja falada, ela é pensada. Vocês concordam com isso? Então estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Claro, o irmão Branham disse que um homem, ele não é mais do que a sua palavra. Você é o que você fala, o que você age, o que você pensa, da maneira que você age, da maneira que você anda. Isso é o que você é. As pessoas conhecem você através de quê? Das suas atitudes, das suas palavras, da sua maneira de falar, de andar. Isso está expressando a pessoa que você é. Então Deus, que era invisível, Ele queria também se expressar para que a gente chegasse a conhecê-lo. Então a primeira coisa, a primeira expressão de Deus como algo tangível, visível, foi a luz. Ele disse: haja luz. Então quando a palavra de Deus falou, aquilo gerou agora um corpo celeste, uma luz. Quando João viu ali, Jesus, quando saiu do batismo, ele viu o Espírito de Deus como uma pomba. Não era uma pomba, era o Espírito de Deus como uma pomba. Eu creio como este Espírito que está aqui na coluna de fogo, como uma pomba. Era luz, era Deus saindo do invisível, do infinito, do eterno, e agora se concentrando aqui nesta luz. Como diz a Bíblia, era o Verbo no princípio, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por esse Verbo que se tornou luz. A palavra, quando Deus falou a palavra, isso se tornou criativo, porque a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Quando Deus fala, aquela palavra ela sai com poder, um endereço, uma data, e aquilo tem que se cumprir, porque foi falado por Deus. Você pode ficar certo disso, que tudo que Deus falou tem que se cumprir, irmãos. Porque a palavra de Deus tem poder. Então, quando ele falou haja luz, ele tomou aquela forma. Diz a Bíblia que era o unigênito do Pai. Unigênito, a palavra significa único gerado. Unigênito. Único gerado. A única coisa que Deus, na sua forma invisível, quando ele falou, gerou, foi esse verbo que se tornou espírito, forma espiritual. E esse verbo criou todas as demais coisas. Como está escrito, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Haja luz. Veja, irmãos, ali está toda a fonte de vida. Aonde? No Logos de Deus, na expressão de Deus, na luz que Deus tomou forma. Aqui ele recebeu um título de filho. Filho de Deus, porque estava na forma espiritual. Por que filho? Porque é outra pessoa? Não. Porque quando ele falou a palavra para gerar algo, ele estava fazendo o papel de pai. Pai é aquele que gera. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, na forma de pai invisível, que não existia nada, somente Deus e seus pensamentos, o ser existente por si próprio, ele naquela forma de pai, ele gerou um próprio corpo para si, uma luz dos homens, a vida, tudo que gerou as demais coisas. E ali ele tomou a forma menor.
do que era a sua forma infinita. Ele tomou agora uma forma de espírito, no mundo espiritual, e às vezes aparecendo até aqui no mundo natural, como esta foto que nós temos. Era Deus tomando forma, e ali ele recebeu o título de Filho de Deus, forma espiritual de Deus. Mas a expressão de Deus não terminava aí, porque ele não queria somente ser um espírito, ele queria também assemelhar a nós. Porque quando Deus estava criando todas as coisas, e chegou na última criação, que foi o homem. E como ele fez o homem? Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que semelhança? Um homem espiritual, semelhante ao Logos de Deus. Você tem uma parte no Logos de Deus. Se você é um filho de Deus, tem uma parte sua representada em Cristo, que é o Logos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando ele fez esse primeiro homem espiritual, a sua imagem e semelhança, não foi aquele homem da terra, irmãos, aquele do pó da terra, que tinha semelhança daqui dos animais dessa terra, o braço, o irmão Brana disse, o pé de urso, o braço do macaco. Nós somos a imagem, esse homem externo é a imagem das coisas aqui da terra. Mas o primeiro homem era a imagem e semelhança de Deus. Por isso que na Bíblia, se você ler em Gênesis, você vai ver como que duas criações do homem. Ora, eram dois homens diferentes? Não. Primeiramente, Deus criou o homem espiritual. Está em Gênesis 1, 27, se eu não me engano. E depois, em Gênesis 2, formou Deus o homem do pó da terra. Ora, Deus não já tinha criado o homem aqui antes? E como agora ele estava formando o homem do pó da terra? Não, aqui ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois ele fez um homem do pó da terra e soprou sobre ele o espírito de vida, e ele se tornou uma alma vivente aqui na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, depois que Deus fez isso, ele disse, agora é minha vez de se tornar também um homem. Um homem terreno. Por isso que ele agora tomou a forma de filho do homem. A mesma pessoa, só mudando de forma de trabalhar. Era filho de Deus e agora ele se fez carne, conforme dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele saiu de filho de Deus e tornou-se filho do homem. Ele veio aqui como filho do homem também, para cumprir o seu propósito de salvação em nossa vida. Mas a escritura que nós lemos é que nós fomos gerados pela palavra da verdade. De que maneira isso, irmãos? E para que Deus quer nos gerar pela palavra da verdade? Porque outra geração será destruída, terá um fim. Somente quando é gerado pela palavra de Deus é que isso permanece eternamente. Não é o que a Bíblia diz, que passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, cada um de nós temos que ser gerado por esta palavra de Deus, para que a gente tenha vida eterna e permaneça eternamente. Essa é a única maneira de ter vida eterna, é se nós formos gerados pela palavra da verdade. Que palavra? A luz que saiu de Deus, o Espírito Santo. Ele é quem gera todas as coisas. Nós devemos ser gerados pela palavra. O Espírito e a palavra é a mesma coisa. Não é o que Deus falou? Haja luz. A palavra e o Espírito é a mesma coisa. Não tem separação. E nós temos que ser gerados pela palavra da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós não formos gerados por ele, nós estamos mortos ainda. Porque foi ele quem gerou o primeiro homem, Adão. Quando Deus disse, forme-se o homem do pó da terra. Ou quando Deus falou no homem espiritual, era o Espírito Santo gerando o homem aqui. Então Adão era um ser eterno. Até que ele perverteu a palavra, ou deixou-se perverter por Satanás, e quebrou a linha da palavra da verdade.
E agora Adão não estava sendo mais gerado ou regido pela palavra da verdade. Ele foi contaminado. Então a morte entrou na raça humana. E aquilo chega a um fim. A morte é o fim. A morte, que eu digo natural, é um fim das coisas. De algo que Deus fez para durar para sempre, mas a morte entrou e atrapalhou. E o que foi a morte? Foi a palavra da verdade que foi quebrada. Vocês entendem, irmãos? Satanás, na sua astúcia, fez com que o homem quebrasse a linha da vida eterna que Deus o tinha dado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Adão foi gerado pelo Espírito Santo. Mas quando Adão pecou e veio o sexo na raça humana, o homem entrou por essa linha, todos agora nasceram numa linha quebrada. Todos na terra agora nasceram numa linha quebrada. Não mais nascia pessoas pela palavra da verdade. Todos estavam condenados à morte e ao fim a aniquilação e acabar tudo. A desmanchar tudo. Ó, irmãos, que grande tristeza foi. Algo tão bom que Deus fez para nós sermos felizes. Mas aquilo foi quebrado quando foi pervertido a palavra de Deus. E agora todo homem na terra nascia numa linha quebrada da palavra. Nascia através do sexo. Por isso que o nosso corpo aqui na terra, ele já nasce condenado à morte. Vocês sabiam disso? Quando o bebezinho está saindo do ventre da mãe, ele já sai dali com a certeza que vai ficar grande, vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer. Porque ele nasceu, não foi gerado pela palavra aquele corpo. Foi gerado pelo sexo, a concupiscência carnal de um homem e de uma mulher. Mas, graças a Deus, que Deus proveu um meio para que a gente fosse gerado novamente pelo Espírito Santo e recebesse a vida eterna. E como foi esse meio? Ele disse para um grande mestre lá em Israel. Disse, o homem tem que nascer de novo se ele quiser entrar no reino de Deus. Não é isso que Jesus disse? Vamos ver lá em São João 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Está vendo, irmãos, que mistério tão grande é esse? Realmente, Nicodemos ficou em dúvida, como? Nascer de novo? Se fosse uma linha espírita, ele dizia, você vai nascer noutra encarnação. Mas a linha espírita falha, porque toda encarnação que você vier aqui tem que ser pelo sexo. Não conserta. Reencarnação não conserta. É uma mentira de Satanás. Porque mesmo na reencarnação é através do sexo. Isto é uma falsidade que o diabo criou para seduzir as pessoas. E ela ficar aqui sempre vivendo em pecado e pensando, na outra vida vem e pago. Irmão, nunca vai se arrepender uma pessoa dessa. Ela sempre vai ter um pecado ali escondido, alguma coisa. Ela não consegue vencer. E ali ela acha que ninguém vence. Acha que o Espírito Santo não dá força para vencer o pecado. E diz, não, na outra vida que eu vier eu pago isso. Veja que mentira Satanás. Seduzindo a mente das pessoas para não nascer de novo. Porque Jesus disse, Nicodemo perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Foi até engraçado ele dizer isso, né, irmãos? Virar um bebezinho de novo e entrar no ventre da mãe e nascer de novo, é assim? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais?
Está vendo, irmãos? Um mestre de Israel, e ele não sabia disso, que tem que ser gerado pela palavra. Ele não conhecia isso, ele nem conhecia a palavra. O que os homens conheciam naquele tempo era somente tradição, tradição de homem, interpretação particular de homem, uma religião feita pelo homem, que você vai, toda semana eu vou na igreja, me sento, adoro a Deus, nem sabe o que está fazendo uma coisa mecânica, não sabe nem o que é aquilo. Mas você tem que nascer do Espírito de Deus, para quando você sentar aí na cadeira, você adorar um Deus vivo e verdadeiro. Não mais uma religião. O mundo está saturado de tanta religião. Nós temos que nascer de novo para adorar a Deus em espírito e em verdade, sabendo onde a gente está firmado e o que está fazendo. E esse novo nascimento é que faz a gente ver o reino de Deus. O irmão Brando, numa mensagem, disse: esse ver significa entender as coisas de Deus. Quando você é nascido de novo, irmãos, a palavra vem, é como uma coisa que encaixa aqui dentro, que você sente, chega a seu coração, parece que acelera um pouco mais quando a revelação encaixa na sua alma. É algo vivo e verdadeiro. Não é somente mais uma teoria ou uma coisa que você pode pensar humanamente. É algo espiritual, a revelação que entra na sua alma e vai gerando você uma nova criatura aqui nessa terra. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Ele acompanha a palavra. Quando a palavra daqui do púlpito é falada corretamente, isso vai com força, vai com espírito para dentro da sua alma, para gerar um cristão verdadeiro. Gerados pela palavra da verdade, segundo a sua vontade. Quando Jesus, o próprio Deus, veio nascer aqui na terra, diz a Bíblia que o que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Veja novamente a palavra gerando as coisas. O seu próprio corpo foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que era um corpo eterno, não poderia morrer. E Jesus não morreu na cruz, porque o Espírito separou dele. Foi por isso que ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Foi a parte espiritual que estava enganchada na parte natural. Mas enquanto não saísse dali, ele não queria morrer. Porque ele não tinha pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então aquele Espírito teve que sair por amor de nós, para que a gente pudesse receber também desse Espírito que saiu de Jesus e dividir com o seu povo, para que a gente tivesse vida eterna novamente. Foi isso que ele fez, todo o sofrimento que ele passou, aquela cruz foi para dar vida a nós, irmãos. Dar a vida eterna para nós, porque nós, como nós dissemos e nós sabemos, estávamos todos condenados. Todos estavam destituídos da glória de Deus, da vida, do poder de Deus, do Espírito Santo. Mas ele fez aquele ato para pagar o preço por nós e separou o Espírito. Foi doloroso aquilo ali, irmãos, muito doloroso. Ele não tinha pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, pela palavra. Então, disse Jesus, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Porque quando esse Espírito nasce, quando nós nascemos de novo e deixamos esse Espírito palavra entrar na nossa vida, porque o novo nascimento vem através de quê? Da palavra da verdade. Aqui está a palavra da verdade para esta era. Deus em cada era tem uma palavra da verdade. Desde o começo do mundo, que sempre tem a palavra da mentira, que é de Satanás, ele é o pai da mentira, e tem a palavra da verdade, que vem através da própria palavra, que é o Espírito Santo. E essa palavra vem no caminho correto, que é através dos profetas verdadeiros de Deus. Como está escrito aqui em Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas,
a qual bem fazeis em estar atento, como que há uma luz que alumia em lugar escuro. Está vendo, irmãos, que a palavra do profeta é o quê? Não é uma teologia de homem, não é um estudo da sua cabeça, não é algo que foi criado ou gerado na mente do homem, mas quando um profeta verdadeiro de Deus fala, aquilo é o quê? É luz, aquilo é a própria palavra que está saindo da boca do profeta, e se você aceita aquilo, aquilo entra em você. Cada palavra que entra em você é o Espírito Santo entrando, é o Espírito Santo gerando uma nova criatura espiritual. É você nascendo de novo. Mas se a palavra vem e você rebate, vem e rebate, você está morto, terminado. Só é questão de tempo. Mas quando a palavra vem, você aceita, você diz amém, eu creio, você aplica na sua vida, aí vai começando a aparecer a imagem que Deus quer, igual a Ele. A imagem do Espírito Santo. A imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado foi que deformou essa imagem. Nós, nascendo em pecado, temos uma imagem deformada. Mas Deus nos faz ser gerado pela palavra e vai transformando a nossa vida a cada dia. E a gente vai tomando e formando a imagem de Deus novamente. Pela palavra da verdade. Que Deus tem em cada era. Através dos seus profetas. É por isso que uma educação, uma faculdade, existe o lado bom das coisas, nós não vamos desprezar tudo, mas existe o lado bom, mas uma faculdade, uma religião, uma tradição de homem, um psicólogo, um filósofo, ou o que seja, nada disso pode formar um homem à imagem e semelhança de Deus. Somente a palavra da verdade de Deus, aceita no seu coração, é que dá poder para você ser uma nova criatura, para entrar e para viver no reino novo de Deus. Porque virão novos céus e nova terra. Então lá tem que ter novas criaturas. E Deus não vai fazer outras criaturas do nada. Ele vai pegar a raça humana caída, e através do seu amor, se arrependeu e aceitou o remédio que Deus mandou. E vai fazer você, esse novo cidadão, para morar num reino eterno, onde não tem esse sofrimento daqui, onde não tem esse trabalho forçado para nós, onde não tem doença, onde não tem injustiça, onde lá habita o amor e a justiça de Deus. E para isso temos que ser transformados nesse novo cidadão, e tem que nascer de novo. Não entrar no ventre da mãe, mas nascer da água e do Espírito. Nascer da palavra que a gente recebe, da verdade. Se você notar, irmãos, uma palavra, por melhor que ela pareça com a palavra de Deus, mas ela não entra no coração do eleito de Deus. Você sabia disso? Que Satanás, ele faz isso. Ele pega a palavra de Deus, distorce algumas coisas, para tentar confundir as pessoas. Por isso que são milhares e milhares de denominações diferentes, cada uma dando uma ajeitadazinha aqui, outra aqui, e ali vai. E quem vai atrás daquilo? O eleito, ele não se alimenta daquilo. Enquanto ele estiver ali, ele está passando fome. Mas quando a palavra vem de Deus, a palavra da verdade, aquilo enche a sua alma, aquilo transforma ele de dentro para fora. Porque é a palavra da verdade que Deus envia como uma luz para que a gente nasça de novo, irmãos. Receba esse Espírito de Deus. Quando você nasce de novo e recebe o selo do Espírito Santo em seu coração, sabe o que acontece aí? Você já tem a garantia de ser um cidadão do reino de Deus. Você sabia disso? Irmão Brando disse que você recebe isso ainda nesse corpo. Ainda nesse corpo você recebe esse penhor do Espírito Santo. O penhor, se isso que nós temos, irmão, que Deus nos dá, que o irmão Branda teve, é tão grande e é um penhor. Você sabe o que é um penhor? É uma garantia, é um sinal.
Digamos, se eu for comprar um carro, e o carro é 10 mil reais, eu dou R$1.000 de penhor. Aqui já está 1.000 aqui, já como um sinal. Assim é o penhor do Espírito Santo. Quando você recebe o penhor na sua alma, o sinal, o selo de Deus, você já está garantido que entrará no reino de Deus. Porque mesmo que você morra, chega a morrer esse corpo, porque ele está condenado mesmo, se Cristo tardar, ele vai ter que ir para o pó. Mas irmão Branham disse que quando o Espírito Santo entra numa pessoa, entra nos seus ossos, nas suas fibras, ele fica ali na sepultura, e quando chegar o momento certo, o poder do Espírito Santo vai fazer e fazer um corpo novo para você habitar nele. E se você estiver vivo, quando Cristo vier nas nuvens, o poder do Espírito Santo que está aqui vai fazer e transformar, no abrir e fechar de olhos, você terá um corpo agora gerado pelo poder do Espírito Santo. Que você recebeu através de quê? De uma denominação? De uma religião? Não, através de ouvir a palavra da verdade, a mensagem de Deus nessa era e recebê-la de verdade na sua vida e no seu coração. Quando você recebe a palavra, você está recebendo o Espírito de Deus. E quando você recebe a palavra, você vive a palavra. Você está lutando todos os dias e a transformação está dentro de você. O homem interior. Quando o homem interior é transformado, esse de fora aqui é só questão de tempo agora. O irmão Branham disse que o poder do Espírito Santo fica tão ligado em você. Ele disse que quando aqueles homens vieram com um soldado morto, eles passaram perto dos ossos de Eliseu, o homem caiu por cima dos ossos, quando olharam para trás, o homem já estava em pé, vivo. O irmão Branham disse, ele fica ali, ele é parte sua agora, você tomou parte nesse corpo, você tem a vida de Deus, que é Zoe, em você. E não importa o que aconteça, esse mundo pode pegar fogo, mas você vai ressurgir, porque você agora é parte da palavra. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Você é parte da palavra de Deus. Você nasceu de novo. E isso lhe dá entendimento. Sabia disso? Por que você entende a palavra de Deus? Porque você quer forçar muitas vezes uma pessoa de entender algo e ela não entende de jeito nenhum. E para você é tão fácil, você acha tão fácil que você quer achar que todo mundo vai entender assim. Mas não é. É o Espírito Santo de Deus que revela em seu coração. E para você receber o Espírito Santo, você passou um processo de humilhação diante de Deus. Você negou a si mesmo, negou seus desejos. Você se entregou a Deus. Então Ele dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. E os que rejeitam a Deus, que ouvem uma palavra e que só querem suas próprias religiões, suas tradições, que são arrogantes muitas das vezes, não recebem nada do Espírito de Deus. Porque ele não se humilha, ele é soberbo. E a Bíblia diz que é para os pequeninos que Deus se revela. Para os que podem se humilhar a Deus e receber a palavra de Deus. Então Deus tem uma palavra falada para cada tempo. E quando Deus fala, aquilo tem que se transformar em luz. O irmão Branham diz que quando Deus fala algo e aquilo se cumpre, aquilo ali é luz para os nossos olhos. Não é a interpretação de algum homem. O irmão Branham diz que Deus é o seu próprio intérprete. Quando ele fala, ele mesmo interpreta a sua palavra. E como é que Deus interpreta? Ele chega aqui e diz, eu quis dizer isso. Eu quis dizer... Não, Deus não faz isso, irmãos. Ele disse na boca de Isaías, uma virgem conceberá. Ele não disse isso? 700 anos antes ele falou isso. Com certeza fariseu dizia, eu acho que a virgem vai conceber assim, vai pegar isso, aquilo. A outro só dizia, eu acho que vai ser isso, vai ser aquilo. Cada um achando que era alguma coisa. Acharam tanto, tinha tantos achamentos naquele tempo. Mas Deus veio e trouxe Maria, e ela concebeu, e era uma virgem, e ali estava a interpretação viva da palavra de Deus. Porque é assim que Deus interpreta a sua palavra.
ele fala aquela palavra e vai ter alguém que vai ser aquela palavra andando. Quando Maria estava andando com aquela criança na sua barriga, ali estava Isaías andando, a palavra de Isaías andando, como um ser humano aqui na terra, irmãos. Era Deus interpretando a sua própria palavra. E não tinha discussão. Fariseu podia dizer o que fosse, saduceu podia dizer o que fosse, cada denominação pode dizer o que queira, cada homem pode dizer o que quiser, mas quando Deus cumprir a palavra, ninguém pode combater aquilo. Ninguém pode fazer frente a algo que está vivo, que você está vendo diretamente. Assim foi a palavra da promessa. Deus prometeu que haveria luz no tempo do fim. Ele disse que enviaria um profeta Elias. Ele disse: Elias restaurará todas as coisas. Então cada grupo quer explicar uma coisa, cada denominação, cada homem. Eu acho que esse Elias é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Então Deus, ele interpretou a sua própria palavra. Nasceu William Branham e ele pregou uma mensagem para restaurar todas as coisas. Não tem que alguém interpretar isso, só basta olhar e ver que foi Deus que fez estas coisas. E assim, irmãos, é na nossa vida. Nós temos que ser a interpretação de Deus viva do que falou o William Branham. O William Branham pregou que existiria uma igreja restaurada no fim do tempo, que estaria crescendo no amor, no conhecimento da palavra, na revelação de Deus, e essa igreja tomando forma, porque ela tem que voltar a ser a igreja de Atos dos Apóstolos. E isso vai acontecer na vida de quem? Daqueles que fazem como Maria fez. Maria, antes que aquela palavra se cumprisse, Deus enviou um anjo a ela. E o anjo chegou diante dela e disse: Maria, você é escolhida de Deus para fazer cumprir Isaías 9, se eu não me engano, onde diz que uma virgem conceberá. Mas eu, Senhor, é você mesmo. Deus mandou trazer uma mensagem para você que você vai cumprir essa palavra. E ela disse: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade perfeita. Pela palavra da verdade, nós somos gerados. Deus está gerando uma igreja noiva verdadeira, que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus não gera pela sua palavra uma denominação. Não. Deus gera uma igreja viva, verdadeira, que tem o Espírito Santo e que vai cumprir a palavra que o anjo falou nesta era. Quantos creem que o irmão Branham é o 7º anjo que a Bíblia mostra para nós? E que ele trouxe uma palavra da verdade para a virgem, que é a igreja deste tempo. E essa virgem tem que tomar esta palavra para provar que Deus é verdadeiro, o que o Deus fala, ele cumpre. E o irmão Branham diz, provando a sua palavra, diz assim: se seus filhos somente tomarem a sua palavra, está vendo, irmãos? Nós temos que tomar somente a palavra de Deus. Não temos que tomar a palavra de um homem, de uma religião, de uma tradição, não. Nós temos que tomar a palavra de Deus. Porque Deus e a sua palavra é a mesma coisa. E a palavra de Deus vem no caminho correto, nos profetas verdadeiros de Deus. Como uma luz que alumia em lugar escuro, tantas trevas denominacionais, tantas ideias diferentes. Então, se seus filhos somente tomarem sua palavra, de modo que ele possa provar isto por meio de você, essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. Está vendo, irmãos? Ele não prova a incrédulos. Eles não podem ser provados. Eles são incrédulos. Porém, ela não é a incrédulo. Não é para incrédulos. É para aquele que crê. E se ele puder encontrar alguém que creia em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. Está vendo? Nós estamos na mesma condição que estava Maria. Um anjo visitou esta era e trouxe a palavra da verdade para nós. E se tomamos essa palavra em nós e dizemos, cumpra-se, Senhor, em nossos corações a tua palavra. Então isso vai ser manifesto nesta era, irmãos.
E diz o profeta que haverá um grande movimento de poder e essa igreja será arrebatada desta terra para cumprir a palavra que Deus falou. Porque Deus fala e Ele mesmo cumpre a sua palavra. Que Deus nos abençoe e que possamos ter recebido da parte de Deus esta revelação, irmãos, que é o novo nascimento. É ser gerado pela palavra da verdade. É ser cheio do Espírito Santo de Deus para que você tenha essa garantia de ser transformado, gerado novamente, não mais pelo sexo, mas o poder do Espírito Santo vai gerar um corpo para você. Ou você ressuscitar já com um corpo glorificado. Se você recebe esse Espírito Santo, uma destas duas coisas irá acontecer. Se Jesus tardar e você chegar a morrer, você ressuscitará na primeira ressurreição com um corpo glorificado. E se Jesus vier e você estiver vivo nesta terra, primeiramente os mortos se levantarão. E nós que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Seremos gerados pela palavra da verdade, que é Deus. E aí nós viveremos eternamente. Vamos orar ao Senhor e apresente sua vida a Ele. Se você sabe de algo que está impedindo a complementação ou a finalização da obra de Deus na sua vida, por que ainda você fica segurando isto? Se você pode viver sem pecado, você não tem que ser escravo deste algo que está impedindo o Espírito de Deus entrar na sua vida. Não sei se uma intriga com alguém, não sei se pecado escondido, eu não sei, como homem eu não sei, mas eu sei que Deus tem falado nesta noite. E Ele deseja entrar nas nossas vidas, irmãos. E se você sabe de algo que está impedindo o Espírito de Deus, você tem direito de soltar isso hoje. Só basta você querer. Deus pode te dar força para viver sem isso que está impedindo a Ele. É você e Deus. A escolha é sua. Nós não sabemos, irmãos, quando Jesus irá apontar no céu. Nós não sabemos se iremos morrer hoje ou amanhã. Nós não sabemos. Mas uma coisa devemos saber, é que devemos ter esse Espírito Santo aqui em nós, nos fazendo um cristão verdadeiro. E isso é um direito seu. Você pode receber isso hoje. Se você já recebeu, Ele renova cada vez mais o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar a Deus e apresente a Deus. Converse com Deus, você e Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, a Tua palavra tem sido falada nesta noite, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem, através do Teu Espírito Santo, trazido a revelação nos corações de Teus filhos nessa noite, ó Pai. Ó Deus santo e amado, que cada um, meu Deus, possa ter a coragem, a força para tomar decisões muitas vezes difíceis, Senhor. Assim como a decisão, ó Pai, que o Senhor mesmo passou ali no Getsêmani, onde o Senhor suou sangue, Pai, e ficou tão angustiado naquele momento. Oh, meu Deus, mas mesmo assim o Senhor tomou a decisão correta para nos dar o exemplo, Senhor, que nem a Tua própria vida aqui na terra o Senhor não poupou, ó Pai. E nós, Senhor, nesta noite, o Senhor conhece o coração de cada um. O que será que está impedindo o Teu Espírito? Se nem mesmo a morte devemos temer, ó Pai, para obedecer a Tua palavra. Que o Senhor nos dê força, entendimento, revelação, coragem, para tomar a decisão certa ao lado da Tua palavra, Senhor. Para Te obedecer, porque diz o Teu profeta, ó Senhor,
que a obediência completa à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. E é tudo que nós queremos, primeiramente em nossa vida, é o Senhor em nossa vida, Pai. Porque sem Ti estamos mortos, sem Ti não há alegria, sem Ti não há revelação da palavra. Nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Toma nossos corações, Senhor. Nós queremos fazer um pacto contigo, meu Deus, de deixar todo o empecilho para trás, de deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, para nosso coração estar livre e o Teu Espírito Santo nos tomar completamente em nossa vida. Ó Pai bendito, nos dá força contra todo o espírito das trevas, contra toda a tentação que está tentando nos segurar, que possamos nos libertar nessa noite através do Teu Espírito Santo, Senhor. Toma os corações dos Teus filhos, ó Pai. Sela cada coração, meu Deus, e dá este gozo, essa alegria de ser participante do reino de Deus através do novo nascimento, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós entregamos e confiamos em Ti. Tudo está em Tuas mãos, Senhor. E nossa decisão está diante de Ti, Pai. Que possamos fazer a coisa certa a partir de hoje, Senhor. Para a glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai bendito. E que esta bênção espiritual também traga a libertação física das doenças, das enfermidades, ó Pai. As opressões malignas, a tristeza, todo sentimento contrário de ira, de intriga, de ódio, que saia dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tome a nossa vida, ó Pai, e que possamos viver corretamente para glorificar a Ti, Senhor. Entregamos todas as coisas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.